E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Conforme o texto que nós lemos em Lucas, capítulo 2, versículo 22 a seguir. Eu quero fazer uma leitura com vocês prestem atenção. Está escrito em Marcos 10, 13. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhe disse: deixa vir a mim as crianças, não as impeça, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhe a verdade: quem não nascer, quem não receber o reino de Deus como a criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços e impôs-lhes as mãos e as abençoou. Só Jesus foi fazer isso, né, irmãos? Você não vê algum texto assim, né, com todo respeito aí, não vou nem falar não, mas você não vê outro ser de outra religião fazendo isso, com esse carinho do Deus que veio à terra como homem. Ele para o ministério dele, pega as crianças e repreende os discípulos e toma elas no braço e põe a mão na cabeça e as abençoa. Só Jesus vai fazer isso, por isso nós o amamos. Depois trouxeram as crianças para que Jesus lhe impusesse as mãos, só confirmando, é o texto de Mateus, mas com alguma diferença. E Jesus lhe disse, e os discípulos os repreendiam, mas Jesus lhe disse: deixai vir a minhas crianças, não impeça, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. E ele novamente impôs as mãos e as abençoou. Agora eu quero ler um texto com vocês em Deuteronômio, para vocês verem a importância disso que eu passo aqui para a responsabilidade dos pais. Olha a palavra, olha, isso aqui é texto que Deus mandou Moisés ensinar o povo. Olha o que o Senhor disse: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor e o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Agora presta atenção nisso daqui, olha. Ensine-as com persistência. Isso é um mandamento. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Não é o pastor, as irmãs que ficam ali domingo com os meninos, não. São os pais que são responsáveis. Ensine com persistência aos seus filhos. Ora com ele. Canta um louvor aos seus filhos. Ensina a ler um trecho. Eu estava olhando aqui, o pastor Gesiel Gomes, ele com 5 anos de idade, para 6 anos, ele já tinha lido os 27 livros do Novo Testamento. E não é porque ele é extraordinário, nasceu assim, santo, não. O pai ensinou. Ele aprendeu a ler com 3 anos e meio. E o pai ensinou ele a ler. Lia com ele sentado. Aos 5 anos para completar 6, ele já tinha lido todo o Novo Testamento. Ele falou assim: eu recebi isso do meu pai. Eu recebi do meu pai. Ele sentava comigo e ensinava. Ele sentava e conversava. É um dos maiores pregadores do Brasil. Ensine com persistência a seus filhos. Olha o que o Senhor diz, irmãos. Deuteronômio 6, 4 e 9 que eu estou lendo. Converse sobre elas, sobre as escrituras. Converse quando estiver sentado em casa. Seus pais, o Senhor está mandando os pais. Está sentado com o seu filho, a gente chama para brincar, assistir alguma coisa, né? Jogar alguma coisa. O que Deus está mandando? Converse sobre as escrituras com seus filhos. Converse. Depois fala que os meninos não prestam, mas a culpa é de quem? Não ensinou nada. Converse, não é verdade? Olha o que aconteceu. Converse. O menino sentou em casa, chega, abraça seu filho e fala assim: eu quero te falar uma coisa aqui. Olha esse trecho aqui da Bíblia. Converse com seus filhos em casa. Quando estiver andando pelo caminho, fale com eles. Olha que maravilha. Está em casa, conversa. Andando no caminho, fale com ele alguma coisa. Quando se deitar, quando se levantar, fale com seus filhos.
Isso é a ordem de Deus. Amarre-as como um sinal nos braços e prende-as na testa. Escreva como um batente na porta das suas casas a minha palavra. Poderoso, né, irmãos? A responsabilidade que o Senhor nos dá. Amados irmãos e amigos, a família é uma instituição divina desde o começo da humanidade, e os filhos é herança de Deus. Repete comigo assim, ó: os filhos são herança do Senhor, mas o Senhor me concedeu para que eu cuidasse. A herança não é sua, é de Deus, só que Deus permitiu ter. Você está criando, irmãos, um menino, uma menina, para Deus. Ele não é você, você pode ser o pai e a mãe carnal. Mas antes dele nascer, o Senhor já o conhecia. A Bíblia fala que Deus conhecia seu filho tanto, que Deus já escreveu cada dia dele no detalhe, como que ia ser. Então não é seu, não é meu, é ele, nós só cuidamos. Por isso que a Bíblia fala, é herança do Senhor. É herança, é para ele. Mas ele é tão bom que ele fala assim, ó: cuida do meu filho aí para mim. E olha como que você vai cuidar. Ele quer meu filho, cuida dele para mim. Aí a mulher gera, e o homem é pai. Quem está entendendo? Isso é maravilhoso, irmãos. É bom e nos chama a responsabilidade para a maneira que nós cuidamos. Isso é muito lindo. Os filhos são herança do Senhor, e Ele tem cuidado, Ele tem confiado aos homens, aos pais. Portanto, os pais têm perante Deus e a sociedade, Deus e a sociedade, a responsabilidade de velar os seus filhos, dando testemunho de que Cristo é Rei e Senhor sobre a nossa vida e a vida dos nossos filhos. Quem pode falar amém comigo? Amém. Maravilha. Vamos passar para os pais agora, nesse instante. Nós vamos querer uma confirmação de ambos. Eu vou perguntar e eles vão dizer sim, forte. Fica mais fácil do que a gente colocar o microfone. Os pais, está aí o Juscelio Lopes, Isabel Oliveira da Silva, apresentando a criança ao Senhor. Enzo Assi, nascido no dia 24/7/2017. Isabel e Juscelio, diante de Deus, da igreja, vocês prometem criar essa criança no temor do Senhor, guiar essa criança diariamente no pleno conhecimento do caminho, conforme foi lido no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 9. Juscelio e Isabel, vocês prometem instruir o Enzo para que ele conheça Cristo como seu Salvador pessoal. Isso é responsabilidade dos pais. A gente só batiza. Mas se tem um pai dentro de casa, quando chegar na idade aí, 9, 10, 11, a gente vai ter batismo esse ano, provavelmente vamos batizar aí de 11 a 12 anos. Ele já tem que trazer uma bagagem dos pais. Ele viu o pai orando, ele viu o pai lendo a palavra. O pai ensinou ele. Quando os dois foram juntos comprar alguma coisa, o pai falou. E a criança já chega na igreja adolescente com o coração queimando. Por isso que era essa pergunta. Vocês prometem instruí-la, ensinando que Jesus Cristo é o Salvador dele. Sim. Bem. Prometem dar a essa criança um exemplo sólido e piedoso de vida cristã. Isso é pesado. Vocês apresentam esse menino em solene e sinceridade, e sincera dedicação a Deus? Sim. Prometem criar o Enzo na prática diária da oração e ajudá-lo a formar o caráter cristão em um ambiente de devoção a Deus. Tem de responder, olha aqui, irmãos. Prometem criar um menino na prática diária da oração
oração e a formar um caráter cristão em um ambiente, a casa onde nós moramos, deve ser uma igreja, devoção a Deus. Onde a criança passar na casa, o que for feito na casa, o que for lido e assistido e conversado na casa, tem que trabalhar para sustento espiritual da vida da criança. Eu não esqueço, eu não consigo deixar de pregar assim, até apresentando uma criança, mas eu não esqueço do que a irmã Glória me falou, irmãos. Até falei isso na programação. Ela estava fazendo as coisas, não sei quem ligou a televisão. Falei, irmã Glória, está aí. Ela ligou a televisão, irmãos, e deixou o neto dela, Lucas, assistindo. E a televisão estava alta. De repente ela escutou um bonequinho assim, que estava passando o desenho, falando assim: eu sou o Zé Pilintra, cheguei, eu sou o Zé Pilintra. E a irmã Glória, na hora, largou lá no fundo e veio. O que é isso aqui? Quando viu um desenho mais bobo do mundo, os bichinhos, os bonequinhos mais feios, uma coisa que parecia insignificante, mas com o demônio entrando dentro da casa, pronunciando: eu sou o Zé Pilintra, que é nome de demônio. E ele disse: eu cheguei. Aí os pais, a gente não percebe essas coisas, né? Eu me incluo, daqui a pouco o árbitro está aí, e a gente liga a televisão como se fosse uma babá, não é verdade? Um filme, alguma coisa, e coloca, não tem noção do que está vendo. E a criança vai vivendo num mundo de coisas terríveis. O que eu vou dizer aqui é muito sério, presta atenção no que eu vou dizer, é muito sério. Estou deixando os pais aqui um pouquinho de molho, mas também vai participando do altar, mas eu preciso fazer isso. Nós já estamos pregando, tá? Já estamos pregando. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Eu conversei com uma pessoa que, essas semanas atrás, um rapaz, eu preciso contar isso para vocês, para a gente ficar esperto. Eu preciso contar isso. A mãe me ligou e falou: pastor, conversa com meu filho para mim. E eu sentei aqui, fechei as portas e conversei com ele. E eu perguntei a ele: o que está acontecendo, filho? Qual que é o problema? Ele tem 16 ou 17 anos. Eu estou até vendo se ele está aí, mas mesmo se tivesse, eu não estou citando não. E ele me disse assim: não, pastor, é porque eu falei com a minha mãe que eu vou casar com um homem. Aí eu falei assim: ó, beleza. E eu falei assim: e aí? Sabe que aí a minha mãe pediu conversar com o senhor. Mas ele estava tão tranquilo, tão em paz e falando as coisas, eu vi que não tinha como eu levar na palavra. Aí eu comecei a fazer perguntas, sabe? Falar sobre a vida, o que ele gostava, para conquistar ele um pouquinho. E eu não tive possibilidade de trazer a luz da palavra. E nós ficamos em torno dos 40 minutos falando sobre esporte, sobre estudo. Mas eu falei com ele: tem alguma coisa que começou na sua vida? Você não nasceu assim não, alguma coisa que começou. E ele falou assim: não, sempre gostei. Eu disse: não, filho, alguma coisa tem. Não lembro de nada. Aí nós conversávamos de outro assunto. Eu comecei a orar no Espírito, falei assim: Senhor, tem alguma coisa que esse menino não me contou, ele precisa me contar. Terminou a conversa, a mãe bateu na porta, ele levantou, e eu falei: Senhor, não é possível. Eu levantei rastejando. Aí ele virou as costas e falou assim: ah, lembrei. Aí eu falei: só nefasto, senta aí, meu filho. Agora, olha o que eu vou te contar aqui, irmãos. Aqui, ó, sentado aqui, ele disse assim: eu tinha 5 anos de idade. Ele falou: ele falou assim: eu creio que é de 5 a 8 anos. Eu era muito pequeno, mas eu lembro disso. Presta atenção, pais, presta atenção no que ele falou. Eu estava deitado com a minha mãe. Ele não falou pai, a minha mãe, assistindo televisão. A minha mãe dormiu e eu também. A televisão ficou ligada. Eu dormi. Eu lembro que eu acordei de madrugada. Minha mãe estava num sono profundo. Palavras dele sem alterar nada. E a televisão estava ligada. Ele disse assim: na Rede Globo estava passando uma cena de sexo entre 2 homens que parecia um filme totalmente pornográfico.
Ele falou que ele tinha de 5 a 8 anos. Ele falou que ele tomou um susto tremendo. A mente dele ficou assustado, com medo, menino dessa idade. Não conseguiu chamar a mãe e não conseguia parar de assistir. E ele falou que não parava, ele assistiu tudo. Ele falou que ele lembra tudo até hoje, nos mínimos detalhes. Ele tinha de 5 a 8 anos. Presta atenção, ele falou que nunca mais depois disso ele teve interesse por mulher, por menina na escola. Porque quando ele começava a conversar com a menina, vinha a cena dos 2 homens na mente dele, que ele assistiu de madrugada na Rede Globo, conversando aqui, ó, sentado aqui. Forte isso, né, irmãos? Para a gente tomar cuidado. E aí eu já entrei com a palavra de Deus. Nessa hora, o nível de a nossa conversa virou espiritual. Você podia sentar mais 5 minutinhos, pedir para ele esperar e abrir as escrituras. Abracei ele, falei assim: aqui você tem total liberdade de adorar o Senhor, de entrar e sair. Você jamais vai ser julgado da fora. Nós não temos essa visão, mas não concordamos. É a palavra do Senhor, você sabe disso. E ele vem e canta agora, participa aqui do culto. Mas o Senhor nos revelou um pouquinho como que Satanás entra. Ele viu uma cena. Ele viu uma cena na formação da sua personalidade. E olha o que causou. Só o sangue de Jesus para ter misericórdia. Vamos lá. Antes de falar isso com a igreja. Queridos pais, José e Isabel, com esse compromisso feito com as suas próprias palavras diante de Deus e desta congregação, eu os exorto a que se dedique a esta sagrada obrigação com sabedoria, perseverança e esforço. Preciso de auxílio aqui, ajuda aqui. Pode se colocar de pé, em nome de Jesus, nós vamos orar para você. Enzo Asser, eu e como toda a igreja o dedicamos ao Deus Pai, Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Agora, Pai Criador dos céus e da terra, nós te rogamos pelo bem-estar dessa criança. Livra das amarras do pecado, dá-lhe saúde física e espiritual, que à medida que ela cresça em idade e estatura, também cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá aos seus pais sabedoria para que creios em teus caminhos. Todos digam assim comigo: nós a dedicamos a tua honra, a teu serviço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Pode dar glória a Deus pela vida.